agora eu vou receber aqui o Joe, quero pedir desculpa que ficou aí esperando todo esse tempo, né? O Joe trouxe para Bragança Paulista o plugin. Isso. O que é plugin? Então, a palavrinha é um pouquinho complicada, Diferente. né? Muito, é porque é de origem sueca, né? Ah, é Foi um sueca. movimento que surgiu lá na Europa. E a palavrinha é o termo, a junção do termo corrida com recolher. Então, na verdade, o plugin é você correndo, caminhando pelo caminho e recolhendo o que você encontra pelo caminho. E como que você descobriu isso? Então, quando foi ano passado, uma ex-aluna minha, eu sou professor de educação física, trabalho com atletismo, com corrida de rua, e ela, da cidade que eu morava antes de estar aqui em Bragança, e ela viu um vídeo na internet e comentou comigo. E aí, a partir do ano passado, eu comecei a querer conhecer um pouquinho mais sobre o movimento lá na Europa. Entrei em contato com alguns grupos do México, que aí já foge um pouquinho da Europa, mas da Alemanha também, da Nigéria, e aí foi espalhando. E aí, junto com minha esposa, que na verdade, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas ela que foi a incentivadora disso lá em casa, né? Então, ela trabalha com questão de saúde pública, com disciplina de saúde pública, ela é professora universitária. E aí a gente resolveu fazer como um projeto social nosso mesmo, familiar. Plug né? em Bragança. Plug A em Bragança. princípio, você e sua esposa. Isso. O que vocês fazem? E, na verdade, a gente marca um local, uma rua, um parque, um lago, enfim. E uma vez por mês a gente faz uma caminhada que, infelizmente, a gente não consegue fazer uma corrida, porque é muito lixo. Né? Então, assim, talvez nos países europeus o pessoal realmente corre e para de vez em quando para pegar o lixo, recolher o lixo. Mas aqui no Brasil e em alguns grupos aqui do Brasil a gente tem visto isso, que é mais caminhada do que corrida. E a gente agacha, recolhe o lixo para dar um destino correto para eles. Vocês saem de casa então com tênis, roupa de corrida, de caminhada e um saquinho de lixo. E luva, importante, né? A gente também tem umas garrinhas para pegar alguns lixos que infelizmente a gente não consegue colocar a mão mesmo com luva, né? Até preocupado com a saúde mesmo, né? Sim. Então, basicamente, o movimento é esse. E né? quais os lugares que vocês já fizeram aqui? O primeiro foi em fevereiro, só foi eu e minha esposa. Né? A gente fez em fevereiro ali naquela rua perto do Cinear, do Aeroville, perto do Louvre, lá, uma rua sem saída. Uma rua de 200 metros só. Nós recolhemos 6 sacos de 100 litros. Nossa. Cheio. E Nós aí, temos algumas tem algumas imagens. Com essa imagem aí, exatamente. Foi a primeira vez que a gente fez lá em fevereiro. Então a nossa ideia foi divulgar nas nossas redes sociais, só para os nossos amigos começarem a conhecer a gente ficou indignado também, né? Muito lixo numa rua de 200 metros. Quantos sacos? 6. O que foi a coisa que mais te chamou a atenção, que você achou? Muito copo, garrafas, seja de plástico ou vidro, né? E embalagem de marmitas, embalagens do McDonald's, enfim, esses lanches que tem por aí. Então aí essa é a minha esposa fazendo no primeiro plug que a gente fez, né? Então basicamente até aí foi interessante que a gente achou até parte de geladeira, roupas, de tudo, né? E é uma região nobre da cidade, se a gente for analisar. É o que o vereador Marcos exatamente. Não importa a classe social, não né? Importa. Então a gente vai nos bairros mais simples, tem problema de lixo, e a gente vai nos bairros nobres, também tem. Isso, exatamente. Então a gente começou a divulgar depois desse primeiro evento que a gente fez, da primeira ação, e aí pessoas da internet começaram a querer participar, e aí a gente resolveu fazer o grupo realmente. Né, o Plug em Bragança Paulista, que uma vez ao mês a gente reúne o pessoal em algum ponto da cidade para fazer a ação. Depois desse primeiro, onde mais vocês já foram? Aí já fomos 2 vezes no Tabuão, né, no Lago Tabuão. Também foi impressionante. O último foi agora domingo passado, foi no Lago Tabuão, então foram 4 sacos de 100 litros. E o mais impressionante foi em 600 metros, que a gente faz a contagem também com o aplicativo, tudo certinho. Em 600 metros nós pegamos a questão da bituca de cigarro. Foram 1.050 bitucas de cigarro em 600 metros. No Lago do Tabuão? No Lago do Tabuão, domingo passado. 600 metros. 600 metros, 1.050 bitucas de cigarro. Que foi naquela região onde ficam os bares. Isso, a gente começou ali em frente ao McDonald's. Tá. Passando pela casinha e chegamos até a Arena do Lago, mais ou menos. Não chegou até lá, não. Tá. Então, 1.050 bitucas de cigarro só naquela
naquela região ali, naquele percursozinho bem simples. Ali, pelo que eu tô vendo, ali, tem bastante isso, garrafa. garrafas, copos, muita coisa mesmo, assim, questão de garrafa, principalmente ali no lago. Tá. Né? A garrafa e copo descartáveis é o que a gente encontra mais mesmo. E as bitucas de cigarro. Alguma coisa inusitada aí? Algumas peças íntimas que a gente encontra, preservativos também, né? Sapatos, sandálias, enfim. Um pé de sapato. Um pé de sapato, alguma coisa assim perdido que acabam deixando por aí. A pessoa abusou um pouquinho da noite e acabou esquecendo lá, né? Mas em outros lugares também, no Lago do Orfeu, também fomos lá. Pegamos também a Avenida Europa também. Foi também muito lixo, mas o que a gente encontra mais é a questão das garrafas e plástico, né? Sacolas plásticas, enfim. O que você sente quando você está fazendo esse trabalho de caminhar e recolher o lixo, né? Qual é a sensação? Então, assim, eu acho que a gente, quando está fazendo plugin, a nossa, pelo menos para mim, é a questão de estar fazendo algo interessante e proveitoso para a cidade que a gente mora, né? Então isso é mais importante. Então eu estou envolvido com corrida de rua, com atletismo desde os meus 11 anos de idade, fui atleta, tudo. Então esse movimento me trouxe um motivo a mais, um ânimo a mais para estar continuando, né? Então fazer o bem, eu acho que fazer o meu papel como cidadão. Eu acho que é importante isso e é uma coisa que me deixa feliz de estar fazendo. No último final de semana que teve essa ação aí dentro da programação da prefeitura isso, também, isso né? Do município Verde e Azul. Quantas pessoas mais ou menos participaram? Porque começou você e sua esposa, agora já tem um grupo legal. Já tem um grupinho. Então foram 8 pessoas. Tá. Né? Mas algumas pessoas estão viajando, que já está com a gente desde o segundo ação, né? Da segunda ação. Hoje em torno a gente está tendo em torno de 9 a 10 participantes. Já tem uma turminha fixa já, que está em todas. Outras pessoas aos pouquinhos estão começando estão começando a participar também, a parar e perguntar do movimento, né? Então, aos pouquinhos a gente está caminhando. Como a gente sempre fala lá no nosso aquecimento que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, aos poucos a gente está levando essa ideia para outras pessoas. E o interessante é que se a gente conseguir mobilizar pelo menos uma pessoa, quando tá vendo a gente lá fazendo ação, já é interessante. Pelo menos vai parar um pouquinho e pensar, pô, não vou jogar esse papelzinho aqui no lixo, não vou, né, vou levar para uma lixeira, vou levar até em casa. Então, se isso acontecer, pra gente já tá de grande tamanho, né? A gente percebe que boa parte do material que vocês recolhem aí durante fazendo o plugin é material reciclável, né? Exatamente. Vocês encaminham para reciclagem ou já não tem condições porque ficou ali? Ficou ali ainda, a gente ainda tá tentando fechar algumas parcerias, né? O movimento é novo ainda, são 6 ações que nós fizemos por aqui. Para eu ter uma noção, a primeira ação, coloquei tudo dentro do meu carro e levei para o meu condomínio, que lá tem a questão do processo seletivo, tudo certinho, a gente colocou lá. Né, mas aos pouquinhos a gente está juntando forças para realmente já sair e já levar para o local indicado. Por enquanto a gente está tentando sempre deixar no condomínio, deixar, Joe, deixa lá em casa porque passa a coleta, enfim. A gente está tentando... Vocês já vão recolhendo e separando. Estamos tentando fazer isso o máximo possível. Às vezes com conta de chuvas, essas coisas a gente não consegue separar tudinho, mas a nossa intenção é isso, é separar, depois fazer a triagem, anotar, porque às vezes as pessoas não têm a noção da quantidade de lixo, né? Sim. Então quando a gente coloca em números, o impacto é maior. Muito né? maior. Então, por exemplo, a gente pegou as garrafinhas, colocamos as bitucas de cigarro, cheguei em casa, sentei na área fora e comecei a contar. Quando eu falei pra minha esposa, deu quanto? Aí ela falou, uns 300 bitucas. Não, 1.050. Aí a gente falou, caramba. É muita coisa. Muita coisa, num trecho pequeno, num trecho pequeno, né? Exatamente. Imagina, né? Na volta do lago inteiro. Né? É tanto que a gente começou a limitar, né, a nossa ação a 1 hora. Tá. Porque na primeira ação lá no lago, a gente queria dar uma volta no lago todo. Só que quando chegou 2 horas de relógio, a gente estava na metade. Daí não dava. Não dava, é muito a não ser que tivesse muita gente. Aí sim, aí é tranquilo, aí dá pra gente fazer uma ação maior, né? Então, aproveitando a oportunidade, fica o convite, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí. Geralmente a nossa ação está sendo no último domingo de cada mês,
Tá? Tá? Já tem data? Já tem data. Onde que vocês vão Ainda decidir? não sabemos esse mês agora de julho. A gente tá vendo algumas sugestões de parceiros nossos, né? Como a gente também é novo aqui na cidade, tem um ano e meio que nós moramos aqui, não conhecemos toda a região ainda, né, da cidade. Então algumas pessoas nos orientam, nos ajudam nessa questão de informação. Então, em breve a gente está colocando nas nossas redes sociais o local, mas é no último domingo de cada mês, então no último domingo de julho agora nós vamos ter a nossa ação. Quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo site, pode procurar lá. Isso, Plugin Bragança Paulista. Plugin Bragança Paulista, Exatamente. encontra no Facebook. No Facebook e Instagram também. também. Todas as informações também. lá. Para saber aí mais sobre o Plugin de Bragança Paulista, sobre essa ação no último domingo do mês, então vai ter mais uma ação, ainda está em data para definir, Isso. mas vocês divulgam lá. Divulgamos lá. Agora eu quero saber, Joe, no seu dia a dia, depois que você passou a recolher esse lixo e ver tudo isso, como que ficou? Você está indo para o trabalho, você está fazendo uma caminhada normal, você para recolher lixo? Na verdade, a mudança começou em casa, né? Tá. Então minha esposa primeiro, puxando a orelha, falando, Joe, temos que mudar nossos hábitos, tudo. Então começou. Aí começamos a separar os lixinhos lá de casa, orgânico e inorgânico, tudo certinho. E aí veio o plugin, e agora quando a gente anda na rua, a gente fica, caramba, vou parar o carro para pegar alguma coisa assim. Né? Geralmente, como eu trabalho com corrida de rua, né, tem um grupo de corrida de rua, quando eu chego geralmente pro treino, né, tem lixo, alguma coisa, eu já deixo no carro. As sacolinhas, as luvas, e recolho antes do treino, deixo guardadinho lá. Mas o que deu para perceber é que a gente começa a ver as ruas com outros olhos depois que a gente participa. Tá. E não apenas a minha esposa junto comigo, que somos os idealizadores do projeto, mas as pessoas que vão lá participar com a gente, seja de uma ação, depois dá esse retorno pra gente, fala bem assim, Joe, realmente, agora eu começo a perceber que tem na minha rua lixo, que no meu bairro tem muito lixo. E eu posso, né? E eu posso resolver isso, né? No dia a dia, fazendo, seja 10 minutos, seja 15 minutos de uma caminhada, e pegando, e a gente já queria até deixar um registro que a gente já viu pessoas, antes mesmo do movimento plugin acontecer aqui em Bragança, já tem pessoas, eu já vi treinando ali no lago, pessoas que na sua caminhada diária, vai lá com a sacolinha, pega, coloca depois na lixeira, isso é importante. É uma mudança né? de Uma mudança de hábito, né? exatamente. Então, a canequinha, Canequinha né? aqui, Ao invés do né? copo plástico Exatamente. na hora do trabalho, Importante. o canudo, o biodegradável, até porque o canudo é lei, né? Exatamente. Como você comerciante que está nos assistindo, é lei. Foi sancionada a lei no começo de junho, tem 120 dias, então já foram 30, falta mais Exatamente. 90 dias. E a lei não pode mais canudo de plástico, a sacolinha de supermercado, né? A gente já faz isso, a gente leva uma caixinha, as sacolinhas, aquelas sacolinhas que a gente coloca fruta, verdura, a gente já tem uma sacolinha especial para estar colocando. Chega lá no supermercado, as pessoas ficam meio olhando ainda, um pouco desconfiado e tal, mas são pequenas atitudes do dia a dia que podem fazer a diferença lá na frente, né? Tem uma frasezinha que a gente gosta muito de estar lembrando, que você é internamente responsável pelo lixo que produz, né? Então cada um de nós somos responsáveis pelo lixo, pela sacolinha, pelo copinho, pela bituca de cigarro quem fuma, né? Então a gente é responsável por isso, né? Então o plugin está vindo aqui em Bragança para isso, não apenas a ação do lixo, mas esses pequenos detalhes do dia a dia para a gente tentar conscientizar. Tanto que a nossa frase é: mexa-se por um mundo melhor, né? Quem quiser fazer parte, é só entrar em contato, seguir as redes sociais que a gente vai colocar o dia e o local certinho e comparecer. Lá vai ser um prazer receber cada um de vocês que está nos assistindo, e quem quiser participar, vai ser muito bom ter a ajuda de todos vocês. Olha, né? parabéns, viu, Obrigado. Joe? Se você quiser dar mais algum recadinho, fique à vontade. Então, só isso mesmo. Cada último domingo do mês, a gente pretende estar fazendo essa ação, e já aproveitando a oportunidade e a audiência de vocês, em setembro, no dia 21 de setembro, nós vamos estar participando do Dia Mundial da Limpeza. Tá. Esse Dia Mundial da Limpeza acontece em vários países,
em várias cidades também aqui do Brasil, e o blog Bragança Paulista cadastrou no site, e nós vamos estar representando Bragança Paulista nesse evento, e daqui a pouquinho a gente vai estar colocando mais informações, divulgando, para a gente fazer uma grande mobilização aqui na cidade no dia 21 de setembro para esse Dia Mundial da Limpeza. E a gente coloca à disposição de você Maravilha, o Em Pauta agradeço. Entrevista e também o Jornal Bragança em Pauta para divulgação do trabalho. Agradecemos. Parabéns, Muito viu? obrigado.